Oi, gente boa do canal, tudo beleza? Resolvi fazer mais um vídeo da Fundação Getúlio Vargas com algumas dicas importantes que merecem ser estudadas. Eu verifiquei os últimos concursos e vou colocar aqui alguns lances muito importantes que sempre caem nas provas da Fundação Getúlio Vargas, tá? Recaditos, aqui está o nosso site e você pode perceber que aqui não está cabendo mais link, né? Você clica aqui e vai para a prova mais o vídeo. Acontece isso no nosso site. Porém, eu vou ter que dividir isso aqui agora. Você vai chegar aqui em vídeo aulas, você vai encontrar essa aula de hoje, essa aula que eu estou falando agora, que eu estou gravando agora, na página 2, aqui no lugar do início, eu vou colocar outro botão, botando assim, próxima página. Aí você vai encontrar o material lá, beleza? Parceiro do canal, Largadão, bolsas de couro e lona. Aqui só tem material foda demais da conta. Quer um desconto? Você vai fazer o seguinte, eu tenho duas pastas dessa daqui, ó. Você vai fazer o seguinte, aqui está offline, ó. Você vai entrar amanhã no online, na hora que estiver funcionando aqui a loja do cara, e vai falar com o Denner, tá ligado? E vai pedir um desconto, falando que você é do canal Nirvana Atômico. Você vai ver só a qualidade do produto, cara, tá? Aqui é só material fodástico. Aqui nós temos o nosso canal Nirvana Atômico, 89.343, rumo aos 100 mil. E aqui é o canal do Rogerzito Pescador. Esse camarada aqui tá gravando comigo, cara. A gente tá gravando uns lances malucos aí, tá? Então, se você curte natureza, essas pescarias loucas assim, você vai chegar no canal do cara aqui, ó, e vai se inscrever. Ele tá aqui com 83 inscritos. Pô, dá uma força aí pra gente. Nós vamos criar esse canal aqui. Nós criamos esse canal aqui para falar sobre pescaria, aventura no meio do mato, acampamento. Bacana? Então, bora estudar. Eu vou deixar esse texto num link para você acessar e estudar. Aqui eu vou ler contigo, presta atenção. Na Fundação Getúlio Vargas, há vários lances que vão ser exigidos do candidato. E aqui nós temos um pequeno resumo para não cairmos em nenhuma pegadinha. Bora! Primeira coisa, lermos os enunciados. Por quê? Cai assim, no trecho retirado do texto ou no excerto retirado do texto. O que é excerto? Excerto é um pedaço de texto. Então, quando eu falo no trecho retirado do texto, eu poderia colocar no excerto retirado do texto. Excerto é um pedaço do texto. E aí, nesse trecho, eu tenho alguma coisa em evidência, ou sublinhado, ou destacado. Muito cuidado com isso. Geralmente, o destacado está em negrito. Como que é o negrito? O negrito é assim. Tá? Por que eu estou chamando sua atenção para isso daqui? Porque a análise que vai ser pedida foi simplesmente no trecho retirado do texto. É nesse excerto, é neste pedaço. Tá? Você não precisa retornar ao texto. Você não precisa ficar lendo todo o trecho do texto. Você não precisa ler o que está antes ou depois. É somente nesse trecho. Então você não precisa perder tempo retornando ao texto. Você já vai direto no excerto, no pedaço. Vamos ler mais. Continuando. No período, o fenômeno da crase foi utilizado corretamente. Selecione a alternativa em que isso não tenha ocorrido. Ou seja, o que está sendo pedido aqui? A Fundação Getúlio Vargas, ela não coloca assim, marque a opção incorreta. Ela coloca uma proposta positiva, afirmativa e correta. O fenômeno da crase foi utilizado corretamente. Então, essa aqui é a primeira proposta. A segunda proposta é, ou o que está sendo pedido é, selecione a alternativa em que isso não tenha ocorrido, ou selecione a alternativa onde o fenômeno da crase não foi utilizado corretamente, ou marque a alternativa que apresenta o erro. Mais um. No período abaixo, o acento grave foi corretamente utilizado em... Olha aqui, acento grave. Não falou que foi crase. Falou que foi o acento grave. E o que é o acento grave? O acento grave, ele é indicativo de crase. Tá? Nessas questões também,
não retorne ao texto. A questão pede o uso adequado do acento grave indicativo de crase. Não é uma questão para interpretação. Então, muita atenção para esse primeiro detalhe, em que eu te dou uma proposta correta e falo um lance onde isso não tem ocorrido. É uma questão Fundação Getúlio Vargas. E em muitas questões não cai a palavra crase, cai acento grave, indicativo de crase. Já falei isso em quase todos os vídeos do canal. O acento grave é esse daqui, ó. Ó. Esse, ao contrário, é chamado de acento agudo. Tá vendo a diferença dos dois? Um para lá, outro para cá. Tá? Segundo ponto, interpretação de textos. Atenção, a Banca Fundação Getúlio Vargas traz textos curtos e simples. Então, o que você deve fazer com esses textos curtos e simples? Marcar os personagens do texto. Marcar, por exemplo, que a pessoa 1, o que ela fala. Essa pessoa 1 apresenta a seguinte postura, ou seja, como que é essa pessoa 1 nesse pequeno texto? No texto, eu tenho 2, 3, 4 pessoas. O texto é pequeno. Então, essa banca vai tentar pegar o candidato confrontando as características dessas pessoas, desses personagens. Então, você vai, se tiver 2, 3, 4, 5 personagens, você vai repetindo isso aqui, ó. A pessoa 2 disse aquilo, ou a pessoa 2 apresenta a seguinte postura. Você pode anotar ao lado da prova, pessoa 1, pessoa 2, já para te orientar para a releitura. Olha isso aqui. Perceba o local físico onde a ação textual ocorre. O que é o local físico onde a ação textual ocorre? Se a história está sendo contada dentro de um hospital, numa rua, numa casa, num supermercado, ou seja, onde está rolando o lance? Quer um exemplo legal? Olha aqui. Isso aqui é uma charge. Tá? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, para ela caber na tela e ficar bacaninha. Pronto. Vamos fazer a análise dessa charge. Está escrito assim: pronto, filhinho, agora você já pode ir para a escola. Quantos personagens eu tenho? 2. Eu tenho essa daqui que pressupostamente é a mãe e essa daqui que pressupostamente é a filha. A filha tem algo diferente do contexto em que foi apresentado? Olha, agora você já pode ir para a escola. Você tem que usar colete para ir para a escola? Olha só que bacana. Onde ela está? Ela está em casa. Ela está indo para onde? Para a escola. O que foi apresentado pela charge que destoa, né, dessa paisagem, desse panorama, desse lugar? É o colete à prova de balas. Por quê? Quem vai para a aula não usa colete à prova de balas. Ele usa livros. Ficou alguma coisa para trás? Ficou. A merendeira aqui, ó, não é uma merendeira, é uma bolsinha de primeiros socorros. Então tem outro lance aqui, ó. Então eu vou anotando ao lado. Eu coloco aqui, né? Eu puxo aqui, eu vou usar aqui um lance do Word. Vamos aqui, formas. Tá. Eu vou pegar esse aqui, ó, vou colocar personagem 1. Entendeu como é que eu faço? Por quê? Vai me ajudar bastante. Agora deixa eu botar essa seta do lado de cá e virar para cá. Ó, personagem 2. Entendeu? Isso eu faço na hora que eu pego a charge. Onde elas estão? Elas estão em casa. O que está rolando aí? A mãe está falando para a filha que ela já está pronta para ir para a escola. Espera aí, o material que a menina está levando é compatível com o material exigido pela escola? Não. Por quê? Ela está usando um colete à prova de balas. Quer mais? Tem mais alguma coisa? Sim. Ao invés de merendeira, ela está levando um kit primeiros socorros. Observe aqui o que eu coloquei aqui em cima. Olha, na interpretação de textos. Espera aí, mas isso aqui não é interpretação de texto. Isso aqui é uma charge. Mas charge é um texto. Só tem que é um texto desenhado.
nesse texto aqui eu tenho tudo isso aqui, olha. Eu tenho a pessoa 1 que disse alguma coisa e apresenta a seguinte postura. Vamos resolver. A pessoa 1, vamos colocar aqui como a mãe, tá? Vamos colocar como a mãe. A mãe disse para a filha e apresentou uma postura de segurança, porque a filha está pronta para ir para a escola. A pessoa 2, olha a expressão, é a filha que não falou nada, ela está com a expressão de quê? De insegurança, ela está com a expressão de medo, ela está com a expressão assim, tipo, poxa, eu estou indo para a escola, eu tenho que usar esse lance? Então é incongruente o jeito que a menina está e para onde ela vai, ela está indo para a escola. Então apresenta a seguinte postura, qual postura? De medo, insegurança, de surpresa, tá? Perceba o local físico onde a ação textual ocorre. Onde que está acontecendo isso aqui? Dentro da casa dela. Ah, já está na escola? Não, ela está em casa ainda. Porque agora você já pode ir para a escola. Beleza? Muito importante na interpretação de texto você marcar esses lances aqui. Então, isso aqui é interpretação de texto? Sim. Por quê? Porque a charge é um texto. Só tem que ele vai se comunicar com o leitor através de desenhos, através de alegorias. Reescrita de frases. Atenção especial com as conjunções. Para que serve a conjunção? Conjunção. Junção, união. Eu vou unir as orações. Então eu tenho que prestar atenção exatamente em quê? Na lógica gerada por essa união. Se vai gerar coesão, coerência e, muito importante, cuidado com a pontuação. E essa pontuação, mano, é a vírgula. Você sabe o que pega aqui, especialmente vírgula? É quando você separa o sujeito do predicado através de vírgula. Falha fatal. E as vírgulas, elas são usadas especialmente para separar os adjuntos adverbiais de tempo. O adjunto adverbial de tempo que gosta de usar a vírgula. Em outros casos, a vírgula é facultativa. Então você vai memorizar 2 lances. Cuidado com a vírgula para separar sujeito, ela jamais pode separar o sujeito do predicado. E nos adjuntos adverbiais de tempo. O adjunto adverbial de tempo, ele exige a vírgula para pausar o raciocínio. Então você vai ter uma especial atenção com as conjunções, com a vírgula e com a semântica. Espera aí, a semântica trabalha com o quê? A semântica trabalha com sinônimos, palavras que têm o mesmo significado, antônimas, palavras que têm significados diferentes, parônimas, palavras que têm escrita parecida, mas têm significados diferentes, e as homônimas, que são muito pouco explorados pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas adora sinônimas e antônimas. Por quê? Porque qualquer vacilo aqui perde-se a questão. Se eu troco uma sinônima por uma antônima, eu estou falando exatamente o contrário do sentido original. Sinônimo de bonito, belo. Antônimo de bonito, feio. Entendeu a jogada? Então, muito cuidado com isso. Se tiver uma situação onde pede para fazer uma reescrita do texto, fique atento aos sinônimos apresentados, para que você não utilize antônimos. Repetindo, sinônimos, palavras com escrita diferente e significados iguais. Por exemplo, bonito, belo. Antônimo, escrita diferente e significado diferente. Exemplo, alto, baixo. Os parônimos e os homônimos são cobrados assim em raríssimas ocasiões. As últimas 7 avaliações que eu estudei e resolvi da Fundação Getúlio Vargas, eu não encontrei a presença de parônimos e homônimos. Eu coloquei aqui só para constar como parte da
matéria de análise semântica. Palavras parônimas, elas têm uma pronúncia parecida, mas o significado é diferente. E as homônimas podem ser homônimas homógrafas, homônimas homófonas e homônimas perfeitas. Isso aí não está sendo cobrado. Beleza? Agora vamos aqui fazer uma leitura para entendermos esse lance aqui, ó. Tipologia textual é o tipo de texto que eu trabalho. Fundação Getúlio Vargas vai trabalhar a dissertação. Ah, mas você pode afirmar isso, Carlão? Não, não posso. Mas as últimas 7 provas que eu analisei, eu encontrei dissertações. Raríssimas vezes eu encontrei outras tipologias, outros tipos de textos. Porque cada texto apresenta um certo conteúdo interpretativo. Você vai lê-lo e tirar a sua interpretação. A narração, ela tem uma característica. A descrição, olha só, cara, como é que é simples. Narrar tem que ser narrado por alguém, senão não é narração, então tem que ter gente. Descrição, vou descrever alguma coisa. Dissertação é falar sobre algo com propriedade, geralmente em terceira pessoa do singular, ou seja, impessoal. E hoje já se admite também a exposição, e eu coloquei isso aqui, cara, porque esse lance está aparecendo agora, essa bobagem aqui, ó. A injunção. Vamos dar uma corrida de olho rápido aqui, olha. Leia comigo. É leitura mesmo, tá? Eu estou estudando contigo. Ao longo de nossa vida, estamos sempre relatando algo que nos aconteceu ou aconteceu com outros, pois nosso dia a dia é feito de acontecimentos que necessitamos contar, relatar, seja na forma escrita ou na oralidade. Esta é a mais antiga das tipologias, dos tipos. Vem desde os tempos das cavernas, quando o homem registrava seus momentos através dos desenhos nas paredes. Regra gramatical para esse tipo de texto, que é o narrativo. Narrar é contar uma história que envolve personagens e acontecimentos. Lembra que eu falei aqui, olha, narração tem pessoa, tem gente? São apresentadas ações e personagens. O que aconteceu, com quem, como, onde e quando. Aqui eu tenho a estrutura da narração. De onde você tirou isso? Está aqui embaixo. Tá? Eu peguei isso na internet e aqui, logo ao final do texto aqui, eu tenho as referências bibliográficas, ou referência de pesquisa. Então tá, essa foi a narração. Eu vou narrar alguma coisa, onde eu estou, com quem eu estou, o que está rolando. Descrição, mano, você já sabe qual é que é. Olha, o objetivo da descrição é, ou eu vou enumerar algumas coisas. Pela enumeração, podemos fazer um retrato do que está sendo descrito, pois dá uma ideia de ausência de ações dentro do texto. Então, eu vou enumerar, eu vou citar o lance 1, o lance 2, o lance 3, o lance 4. Aí o texto vai deixando de ser narrativo para se tornar um retrato daquilo que quer ser mostrado. Exemplo, eu estou vendo um computador, eu estou vendo uma impressora, eu estou vendo uma mesa, eu estou vendo uma cadeira. Essa é a descrição. E aí vem a comparação. Atenção com isso aqui, tá? A comparação é uma figura de linguagem muito parecida com a metáfora. Então, leia comigo, por favor. Quando não conseguimos encontrar palavras que descrevam com exatidão o que percebemos, podemos utilizar a comparação, pois este processo de comparação faz com que o leitor associe a imagem do que estamos descrevendo, já que desperta referências no leitor. Utilizamos comparações do tipo, preste atenção, o objeto tem a cor de, sua forma é como, está vendo aqui esse como, olha. A gente pode falar que é um efeito conotativo, né? Se for figurado, na figura de linguagem chamada comparação. Tem um gosto que lembra, o cheiro parece com, bacana? Então isso aqui é o descritivo comparativo. E esse aqui dos 5 sentidos, como se chama essa matéria lá nas figuras de linguagem?
É a sinestesia. Não sabe o que é isso? Por favor, pare o vídeo, vai lá na matéria sobre figuras de linguagem e reveja o conteúdo. Vamos ler. Percebemos que até mesmo utilizando a comparação para poder descrever, estamos utilizando também os 5 sentidos, audição, visão, olfato, paladar e tato, como auxílio para a criação desta imagem, proporcionando que o interlocutor visualize em sua mente o objeto, o local ou a pessoa descrita. Então, olha aqui, se você fosse descrever um momento de lazer com seus amigos numa praia, o que você perceberia na praia? Paro aqui. Você vai utilizar o quê? A visão, a audição, sacou? E aí, cara, olha aqui, o colorido das roupas. Então, qual que é a regra gramatical para esse tipo de texto, que é a descrição? Eu estou fazendo um estudo contigo aqui, bem rapidinho para o texto, para o vídeo não ficar gigantão. Eu vou disponibilizar esse conteúdo no canal, já avisei, né? Lá no site. Descrever é apresentar as características principais de um objeto, lugar ou alguém. Ele pode ser objetivo, olha aqui, descrição real, e pode ser subjetivo. Aparecem nesse texto de descrição as opiniões, as sensações. Fundação Getúlio Vargas gosta de utilizar a figura de linguagem chamada de sinestesia. Então, é um tipo de texto descritivo, subjetivo. Característica do texto descritivo. É um retrato verbal, vai descrever tudo. Ausência de ação e relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases. Ou seja, eu não tenho tempo cronológico. Eu só preciso falar de alguma coisa. Eu só preciso descrever alguma coisa, então eu não preciso de tempo. As classes gramaticais mais utilizadas são, obviamente, substantivo, para dar nome aos seres, adjetivos, para dar qualidades, e locuções adjetivas, também para dar qualidades. Só tem que as locuções adjetivas são mais de 2 adjetivos juntos, né? Ou 2 adjetivos juntos. Como na narração, há a utilização de enumeração e comparação. Sim, concordo com isso. Mas como na narração há a utilização da enumeração e comparação, nesse ponto aqui, eu não tenho tempo. Último, presença de verbos de ligação. Para que serve o verbo de ligação? Para ligar o sujeito ao seu predicativo. E o que é um predicativo do sujeito? É a qualidade. Os verbos são flexionados no presente ou no pretérito. Ou eu estou descrevendo alguma coisa que está acontecendo agora, ou eu estou descrevendo alguma coisa que aconteceu no passado, que é chamado de pretérito. Pretérito, mesmo nome, passado. Emprego de orações coordenadas justapostas. O que são orações coordenadas? Independentes. Justapostas, então eu posso colocar uma oração aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, porque eu estou apenas descrevendo. Pode crer? Revisando. O texto descritivo, olha aqui, a tipologia descritiva, vamos subir mais. Nós estamos falando sobre tipologia. A tipologia narrativa é alguém contando uma história, falando de algum lugar, com quem ela estava, e parará, parará. A tipologia descritiva, ela pode ser, letra A, enumeração, comparação, usar os 5 sentidos. E aqui a regra gramatical ela vai ser o seguinte, ela é objetiva ou subjetiva. Se for objetiva, vai descrever exatamente aquilo que quer descrever. Se for subjetivo, ele vai entrar com opiniões e sensações. Aí eu chamei sua atenção para a sinestesia. Ok? Vamos lá. A estrutura de um texto descritivo. Muita atenção com isso aqui, tá? O texto descritivo ele tem 3 passos básicos, ou 3 pedaços básicos. A introdução, a apresentação do que se pretende descrever, o desenvolvimento, que é a caracterização subjetiva ou objetiva da descrição,
E a conclusão, que é a finalização da apresentação e caracterização de algo. Ou seja, eu vou ver, eu vou descrever e eu vou finalizar essa descrição. Tá? Aqui tem um exemplo, depois você vai ler. Vamos agarrar comigo nesse lance aqui. Dissertar. Então, a tipologia dissertativa. Podemos dizer que dissertar é falar sobre algo, sobre determinado assunto. É expor, é debater. Debater não é brigar, ok? Esse tipo de texto apresenta a defesa de uma opinião, de um ponto de vista. Predomina a apresentação detalhada de determinados temas e conhecimentos. Vou botar aqui a minha observação. Predomina a lucidez. Lucidez. Não utilize figuras de linguagem num texto dissertativo. Ok? O texto dissertativo, se tem figura de linguagem, corra dele. Porque a figura de linguagem, que é conotativa, foi feita para mentir. E o texto dissertativo, ele é denotativo. Continuando. Para a construção desse tipo de texto, há necessidade de conhecimentos prévios do assunto ou tema tratado. Exemplo de dissertação: o problema da migração venezuelana no Brasil. Podemos falar que Roraima enfrenta sérios problemas sociais e econômicos, parará, parará, parará. Isso é um texto dissertativo. Eu estou apresentando uma situação, estou falando sobre essa situação, é uma verdade, é um fato verdadeiro, verídico que está acontecendo, não é nada fantasioso, fantástico, correto? E eu estou falando sobre ele, de maneira lúcida. O que é de maneira lúcida? Sem exageros, sem alegorias, sem brincadeiras, sem escapes. Cuidado com isso aqui, é debater, não é brigar. Você não está convencendo a pessoa através de porrada. Olha aqui, dissertar é expor os conhecimentos que se tem sobre um assunto ou defender um ponto de vista sobre um tema, por meio de argumentos. Lendo mais uma vez, por meio de argumentos e não porrada. Tem muita gente que acha que pegar uma dissertação é você descarregar na cabeça do leitor uma porrada de coisa para convencer o cara de que ele está certo ou de que ele está errado. Mas quem é que vai convencer o cara de que ele está certo ou de que ele está errado? São os argumentos lúcidos. Argumentos lúcidos. Então aqui eu tenho a estrutura da dissertação. Vou deixar esse blá blá para você ler depois. Tá? Eu quero olhar com você o seguinte. Ele tem uma introdução, ele tem o desenvolvimento. Geralmente, os textos dissertativos mais pesados, eles apresentam assim, um parágrafo para a introdução, 3 parágrafos ou 2 parágrafos para o desenvolvimento, daí faz-se assim, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e daí a conclusão, que é a finalização do texto com o encerramento do que foi dito, sem agressividade. Sem enfiar o assunto goela abaixo do leitor. Sem tomar partido. Ah, mas e se o camarada quiser defender um ponto? Ora, ele pode defender, desde que, olha aqui, retomada do ponto de vista para fechar o texto de modo mais persuasivo. Ele vai ser persuasivo como? Por meio de argumentos. Tá aí. Não adianta falar da migração venezuelana no Brasil e falar um texto bacana demais e ao final falar assim, ó, a solução é comprarmos mais discos voadores e mandá-los para a Lua. Olha que falta de lucidez. Estava bom demais até o momento que você, o que eu, o que nós escrevemos, que a gente percebe a presença dos venezuelanos. Mas quando eu falei assim, agora está na hora de botar um foguete, comprar um disco voador... entendeu? Essas coisas assim, fantasiosas, fantásticas. Aí eu perdi no argumento. Bacana? Aqui tem um exemplo, você vai dar uma lida nesse exemplo que eu vou deixar também. E agora vamos para a tipologia expositiva.
são aqueles textos que nos levam a uma explicação sobre determinado assunto. Ora, parecido com dissertativo. Informe e esclarece sem a emissão de qualquer opinião a respeito. Ah, entendi. Então, olha só como é que funciona. São apresentadas informações sobre assuntos e fatos específicos. Expõe ideias, explica, avalia, reflete. Tudo isso sem que haja interferência do autor, sem que haja sua opinião a respeito. Faz uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Impessoal, terceira pessoa do singular. A maioria dos verbos está no presente do indicativo. Exemplo, notícias jornalísticas. Então, de repente, o cara quer falar sobre a vitória do time A sobre o time B, o cara está com nojo de futebol, mas ele é obrigado a falar. Então, ele fala de maneira objetiva e impessoal. O time ganhou de 1-0. Pronto, acabou. Agora, presta atenção nessa paradinha que apareceu aqui agora para nós. Eu estou notando aí que nos últimos anos essa injunção está aparecendo. Essa tipologia, ela é simples. Olha aqui. São textos que expressam ordem, normas, instruções. Tem como característica principal a utilização de verbos no imperativo. O que é esse aqui, verbo imperativo? Você sabe? O verbo que foi conjugado ou flexionado no modo imperativo, ele só pode dar uma ordem. Ele tem duas características. Tem esse blá blá ou esse blá blá. Mas ele está caindo assim, ó. Bolo de cenoura. Isso aqui é uma receita. Ou bula de remédio. Olha só aqui. Quando vamos fazer um bolo utilizando uma receita, ou ainda quando lemos a bula de um remédio ou a receita médica que nos foi prescrita. Essa é a injunção. Tipologia, injunção. Tipologia, exposição. Tipologia, dissertação. Tipologia, descrição. Tipologia, narração. Obviamente, nessa videoaula curta, eu não posso render muito. Vou botar tudo aí no canal, no link. Aí você dá uma lida e vai perceber que é extremamente simples. Breve resumo para fixação. Narração, personagens, enredo, espaço. Lógico. Se eu vou narrar, personagem. O que é enredo? Enredo é história. E quando eu boto essa história, eu posso convocar o tempo para se fazer presente. Então, tem uma referência cronológica. Ela pode ser extemporânea e anacrônica. Ela pode ser fora daquele tempo, ou ela pode ser num tempo já decorrido, num tempo pretérito. Nós temos a descrição, que é a enumeração, comparação, é o retrato. A dissertação, olha aqui, é o debater aparecendo aqui outra vez. Olha, eu não gosto dessa palavrinha, mas como eu tirei na internet, eu vou respeitar. Debater, leia-se, dialogar. Injunção, aqui é doideira. Manual, receita, bula. Exposição, impessoal. O time fulano ganhou blá, 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 1-0 do blá, blá, blá. Boa noite. Ok? E agora vamos de referenciação textual. Isso aqui é simples, cara. Ou é uma anáfora ou uma catáfora. Anáfora ocorre quando o elemento remete a algo que já foi expresso no texto. Ou seja, ele vai falar ou vai citar uma palavra que remete a alguma coisa anteriormente citada. Olha aqui. Vou apagar esse aqui porque está no lugar errado. As crianças brincavam depois da aula. Era sexta-feira e todas. Olha aqui, é uma referência anafórica. Por quê? Fala de algo que já foi citado. Quem são essas todas? As crianças. Aqui embaixo. A despeito da chuva que se anunciava, elas continuavam se divertindo. Quem são elas? As crianças. Então, esse aqui é uma anáfora, ou retomada anafórica.
E aqui tem um exemplo que eu vou deixar aí no link, tá? Você dá uma lida. E agora vamos ler a catáfora. A anáfora é o que vem antes. Eu vou colocar uma palavrinha que remete a alguma coisa que foi dito antes. A catáfora é o contrário. É o que vem depois. Olha só. Tudo que elas queriam fazer era isto: brincar até que a luz do dia, mesmo que nublado, permitisse. Os pequenos estavam ocupados em se divertir e não perceberam o que estava por vir. Esse o que estava por vir era o quê? Hein? A coisa nublada, o tempo nublado. Eles só brincaram. Esse tempo nublado traria uma chuva torrencial, uma chuva forte, violenta. Texto para você ler. Agora, por favor, atenção nisso aqui. Vamos olhar assim, olha. Referência esofórica. Quer dizer que a referência não está no texto. Se eu tenho um texto, né, eu tenho coisas faladas no texto. Quando eu retomo uma coisa falada anteriormente, é anáfora. Posteriormente, é catáfora. E quando eu recebo uma referência que não está no texto, é chamado de referência esofórica, ou seja, fora. Essa recebe o nome de esofórica, justamente porque faz referência a algo que está localizado fora do texto, que no caso se trata de um elemento. Observe, a gente era pequena naquele tempo. Naquele é, no caso, o elemento esofórico da frase. Mas como é que eu vou descobrir isso? Eu não sei, tá ligado? Qual é esse tempo? É naquele. E naquele tempo não foi mostrado no texto. É naquele tempo. Qual tempo? Vai da subjetividade do leitor ou do conhecimento prévio do leitor. Agora, a referência endofórica já engloba as duas coisas que nós falamos, que é a referência anafórica e catafórica, ou seja, as duas estão dentro do texto. E já que falamos da que está do lado de fora, que se trata a esofórica, agora vamos falar de quem está do lado de dentro, que, claro, se trata de endofórica, dentro. Veja um exemplo bem fácil de entender. Lá estava ela, ali parada, minha namorada. Ela se refere a quem? Namorada. Tá ligado? Então, a referência endofórica. Quais são as referências endofóricas? São as referências anafóricas e catafóricas. Quais são as referências esofóricas? São as referências que mandam para fora do texto. Eu não tenho uma base no texto para criar um tempo ou um lugar ou um espaço. E por último, isso aqui sempre cai. Diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Lembrando que eu peguei essas dicas de vários alunos, de muita gente pedindo esses comentários na internet. Para você fazer a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal é simples. Tá assim, é comum confundir o adjunto adnominal na forma de locução adjetiva com complemento nominal. Para evitar que isso ocorra, considere o seguinte, pronto. Complemento nominal, ele só completa substantivos abstratos, coisas abstratas. Se for substantivo concreto, ele está fora. Tem mais explicação para isso, tá? Eu vou deixar um link para você acompanhar aí. Aqui eu estou só recordando. Se o complemento nominal completa somente os substantivos abstratos, o que sobrar é adjunto adnominal. Ambos representam qualidades. O que é qualidade, hein, cara?
Qualidade é tipo um adjetivo, se fosse uma análise morfológica. Vamos ler a letra A. Somente os substantivos podem ser acompanhados de adjuntos adnominais. Já os complementos nominais podem ligar-se a substantivos, adjetivos e advérbios. Vou deixar o link dessa matéria. Assim fica claro que o termo ligado por preposição a um adjetivo ou a um advérbio só pode ser complemento nominal. Quando não houver preposição ligando os termos, será um adjunto adnominal. Ou seja, complemento nominal é pedido, é exigido. Adjunto adnominal não é exigido, é opcional. Vamos aqui aos exemplos. Camila tem muito amor à mãe. Veja bem, essa mãe, ela sofre a ação do amor. Ela recebe a ação do amor. Se ela recebe, ela é paciente. Então, o complemento nominal é paciente. E, no exemplo 2, eu falo que Vera é um amor de mãe. Esse de mãe não recebe a ação do amor, sendo agente. E se ele for agente, não é complemento nominal. Ele é adjunto adnominal. Gente boa, eu sei que eu falei muita coisa numa velocidade diferente dos vídeos que eu posto. Aqui eu precisei correr só para te mostrar as dicas da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou deixar aí abaixo do vídeo, agora eu vou postar o vídeo, depois eu já coloco os links para você acompanhar o material separadamente nos vídeos já postados no canal. Bacana? Eu sugiro que você cole nesse cara aqui, ó, que é o professor de matemática, professor Robson. É outro guerreiro, mano. Ele resolve altos lances aqui, cara. Se eu fosse você, eu colava. E se você tiver alguma dificuldade, você entra em contato com o cara, porque o cara é sangue, tá? Olha aí. Professor Robson. E eu vou finalizar com o vídeo do cara, que é o vídeo do canal Matematicamente. Bacana? Muito obrigado pela companhia, pela confiança. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!